a gente pode, né, vamos falar assim, como, então, algumas técnicas aqui que a gente pode estar utilizando para a gente melhorar a nossa comunicação quando a gente fala de modelo mental e percepção, né? O primeiro passo, colocar o óculos do outro, né? Tira o seu óculos quando você vai para uma reunião, você vai para um feedback, você vai conversar com alguém, você tem que tirar os seus óculos e estar verdadeiramente dentro daquela situação e querer realmente ouvir o que o outro está falando, né? Sair da esfera do julgamento. O julgamento é falar da pessoa, você é assim, você é assado. Não, quando você fala isso, é meio que instantâneo a pessoa, né, assim, não, eu não sou, eu posso estar daquela forma, é isso que a gente tem que entender, o ser e o estar. O julgar, assim, ou apontar o dedo, você é assim. Não, a pessoa pode estar de forma consciente ou inconsciente, aí a gente pode querer, né, conseguir ajudá-la melhor. Procurar entender a linha de raciocínio do outro também. Então, é escutatória. Pratica empatia, é o ouvir, né, ativamente. Hoje, a gente viu aí na pandemia, né, quando a gente está em casa, né, às vezes a gente está lá na mesa, lá jantando, almoçando, e todo mundo com o celular. Você está falando alguma coisa, alguém escuta alguma coisa? Né, aquela conversa de maluco que fica, às vezes, você pergunta, mas você falou isso? Não falei nada disso. Eu trabalho com vendas, então quando a gente vai lá trabalhava com vendas, quando eu ia falar com o veterinário, né, fazer abordagem, uma coisa assim, é ouvir atentamente, às vezes você está preocupado com o que você vai falar para o cliente, e ele fala umas coisas tão importantes que eu falo assim, falava para a propagandista, você não escutou o que o cliente falou? Você já estava preocupada em ou ficar defendendo, porque se ele falou alguma coisa que você não gostou, ou já estava preocupada em falar outro assunto para você finalizar. Então, assim, primeiro escuta, praticar essa escutativa, conectar com o outro, com as emoções do outro, né? A gente não é se colocar no lugar do outro, a empatia é isso, você entender a emoção do outro e comunicar o que entendeu e não julgar. E atenção, isso que a gente já falou também. Entender não quer dizer aceitar. Às vezes a gente já vai para uma discussão, para um bate-papo, né, para um feedback, com essa assim, eu preciso aceitar tudo que o outro vai falar. Não, né? Entender também que na maioria das vezes, a gente pensa em nós mesmas, a gente vai com uma intenção positiva de querer ajudar. Eu vou colocar assim, vamos supor, do feedback, né? Muitas vezes eu fui com a intenção de ajudar, mas eu não sabia, eu não conseguia fazer o como, porque às vezes eu não entendia o jeito da pessoa, né? Eu não me preparava para um feedback, eu não me planejava, você tem que se planejar para um feedback, se basear em fatos, enfim, é outra técnica aí. Mas assim, a intenção às vezes é positiva, mas dependendo da emoção da pessoa, ela não vai aceitar também. Então, a gente tem que realmente praticar essa escutatória e a gente vai aperfeiçoando aí, né, o como fazer e o como se comunicar. Eu trouxe uma foto aqui, não sei se alguém conhece, essa foto é antiga, né? Então a gente fala que a empatia é uma coisa bem antiga mesmo, é de 1929. Depois eu passo a fonte, quem quiser. Mas o que esse médico está fazendo? Né? Tem a paciente, que é a menininha aqui, ele tá auscultando a boneca dela. Ou seja, a empatia é isso, ele se conectar com as emoções. Ela poderia estar com medo, né, insegurança, e ele vai se conectar através de algo que se ela trouxe a boneca, ela se sente protegida com aquela boneca. Então, ele percebeu que aquilo era algo que dava segurança. E aí, através da análise, da auscultação na bonequinha lá, isso vai trazer também, né, eu entendi que você está com medo, então eu vou, né, olha, não vai acontecer nada com essa bonequinha, tal. Ele foi se conectando com as emoções da paciente dele, através da bonequinha.
Então, isso é empatia, querer de forma genuína entender o que o outro está passando, né? E aqui eu trouxe né, da comunicação, as percepções, né? O telefone sem fio, quando chega lá no telefone sem fio, né? Aqui chega, tá as conversas de corredores, já viu as conversas de corredores, né? Então, alguém passou aqui, ó, e aí Essa é ótima, tio. Essa é ótima, gente. Né? Então, ô Zé, quero o número desse pedido. Aí alguém passando no corredorzinho aqui, despedido? Aí o outro, o Zé? O quê? O Zé foi despedido? Eu também, o Zé e o Tadeu são despedidos, nós todos despedidos. Aí vai. É o telefone sem fio. Então, assim, cuidado com as conversas né, dos corredores, a escuta, como que você vai passar a informação, checar a informação, né? A gente fala do parafrasear. A gente precisa checar essa informação. Confirmar se eu entendi de forma certa isso antes de repassar a informação. Que a gente falou isso, né, agora também aqui. E essa frase eu acho muito legal também, né? Em um mundo de permanente poluição visual, especialmente sonora, não é surpresa que estejamos perdendo a nossa capacidade de ouvir. A gente não está parando para ouvir, até esse mundo acelerado aí.